Eu me chamo Denise, eu sou aluna do 7º período do curso de História da Universidade Federal do Piauí. E hoje estou aqui para dar uma aula com o tema a industrialização e as novas relações do trabalho, focando mais na Revolução Industrial e quais as consequências que ela trouxe para o nosso mundo atual. A Revolução Industrial. A maioria das pessoas trabalhavam como agricultores, criadores de animais ou artesãos. Antes da Revolução Industrial acontecer, a maioria das pessoas vivia no campo, porque lá era propício para trabalhar com agricultura, para criar animais, trabalhar com artesanato. A maior fonte de matéria-prima mais fácil de ser encontrada na zona rural. Porém, boa parte também vivia nas cidades, embora não fosse uma população vivia nas cidades. As atividades nas cidades eram o comércio e a administração pública. A Revolução Industrial veio para mudar, atualizar e substituir as ferramentas que antes eram muito utilizadas. Agora ela veio substituindo com máquinas, transportes que antes não tinham. Nas atividades manufatureiras do século XVIII. A Revolução Industrial ela contribuiu muito para o nosso mundo atualmente. Ela trouxe grandes transformações nas sociedades. Ao longo desse processo, as ferramentas foram substituídas por máquinas. Aquele trabalho todo que a pessoa tinha de, por exemplo, o artesão, que fazia todo aquele processo, já veio as máquinas, mas ajudando na questão da grande demanda, pois um trabalho feito manualmente demora muito mais do que um trabalho feito pelas máquinas. As fontes de energia tradicionais, que eram o quê? Eram a água, o vento, a força muscular dos seres humanos mesmo. Eles foram substituídos por novas fontes de energias descobertas, que foram o carvão e a eletricidade. Tudo isso foi graças à tecnologia. E até hoje a gente vê sempre a tecnologia se atualizando e cada vez mais trazendo boas formas de vida, de comodidade. Essa forma aqui que a gente está vendo agora é o uso do computador, o uso de uma câmera para poder me comunicar com várias pessoas. Como que era antes das indústrias? Antes da Revolução Industrial, as pessoas se reuniam em grupos e assim iam trabalhando manualmente. As oficinas de artesanato, que predominava bastante na época, eram as oficinas de artesanato. Embora a zona rural fosse muito utilizada, como eu já falei anteriormente, como os agricultores, boa parte deles também trabalhava com artesanato. Eles produziam vários artigos, tecidos, fios, inúmeros artigos. Os artesãos produziam manualmente. Ou seja, dá para imaginar o quanto de trabalho que tinha para produzir uma única peça. Então é bem complicado, né? A produção era feita em oficinas que pertenciam aos mestres artesãos e podiam funcionar em suas próprias casas. Os artesãos eram responsáveis por todas as etapas da fabricação da mercadoria. O filósofo e economista escocês Adam Smith deu um exemplo de um caso de produção em uma oficina. O artesão que fizesse alfinete, olha o tanto de trabalho que ele ia ter. Ele precisava conhecer e executar diversas tarefas, como endireitar um arame, cortá-lo, afiar uma das pontas, colocar a cabeça na outra ponta e dar polimento final. Tudo isso o artesão, além de dominar todo esse processo, ele era também o dono da matéria-prima e dos instrumentos de produção. Então, às vezes tinha uma pessoa que queria, eu quero ser artesão. Como que ia fazer? O artesão pegava aquela pessoa, ensinava ela tudo como fazer. Geralmente se passava de pai para filho. A maioria das vezes passava de pai para filho. E aí eles eram conhecidos como aprendizes. Depois que eles pegavam a prática, aí sim eram chamados de artesão. Essa aqui era a forma, geralmente funcionava na família somente. Havia muitas famílias que se dedicavam ao trabalho artesanal e o artesão era o dono da matéria-prima e dos instrumentos de produção. Tudo era feito de forma artesanal, na padaria e aqui fabricando tecidos. Assim aparece a manufatura. Foram grandes oficinas para organizar o trabalho de cada artesão, só sob o domínio dos donos das manufaturas. Veio aparecer a primeira forma do capitalismo. As manufaturas eram grandes espaços, as coisas foram ficando difíceis realmente ao longo do tempo. O artesão foi ficando difícil
a questão de estar fabricando em casa, já não estava mais legal o lucro. Os grandes manufatureiros, que foram essas pessoas, esses donos das manufaturas, que eles eram burgueses na época, tinham condições, eles faziam grandes oficinas. Lá eles pegavam diversos artesãos. Vou pegar o exemplo ainda de Adam Smith. Na produção de alfinetes, por exemplo, um trabalhador puxava o arame, outro endireitava o arame, um terceiro cortava, o quarto afiava as pontas, o quinto afiava outra ponta, o sexto colocava a cabeça do alfinete e o sétimo dava o polimento final. Olha como aí o alfinete já ia ser produzido mais rápido. Porque enquanto um está fazendo aqui uma coisa, o outro está fazendo outra coisa, outra coisa, outra coisa. Então isso aí começaram a ver que dava muito mais certo do que cada um na sua casinha. Embora cada um na sua casa fabricasse para si. Na manufatura não, eles tinham direito a um salário fixo. Aqui começaram as jornadas de trabalho. A maioria das vezes a jornada de trabalho era absurda. Eram 15 horas de trabalho, eram 18 horas de trabalho. Começaram a trabalhar as crianças, as mulheres. E aqui foi uma das formas em que começou a grande exploração do trabalho. Até o século XVIII, toda a energia era produzida pela força do homem. Pioneirismo industrial inglês. Por que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial? Quais foram os fatores que trouxeram a Inglaterra para ela ser o primeiro lugar que aconteceu a Revolução Industrial? Por que será? Disponibilidade de mão de obra. Na Inglaterra, a mão de obra era barata. No decorrer do século XVIII, uma série de eventos deflagraram a Revolução Industrial na Inglaterra. Entre eles está a invenção das máquinas de tecer, como o tear hidráulico de Richard, que produzia fios de algodão em grande escala. O motivo que a Inglaterra foi a grande pioneira. Um dos, né? Porque são vários motivos. Na época, no século XVIII, as pessoas ainda estavam muito relaxadas. E a Inglaterra veio e começou a produzir a primeira máquina de tear. Então já foi uma grande invenção. O engenheiro James desenvolveu seu motor a vapor e ele foi aplicado para promover os teares. Olha outra invenção, o motor a vapor. Nos outros lugares não tinha, só na Inglaterra. A Inglaterra estava assim muito à frente. Outro motivo para a Inglaterra ter sido pioneira. Matéria-prima disponível, reservas de ferro e algodão. A localização da Grã-Bretanha, ela era muito propícia ao desenvolvimento da Revolução Industrial, a grande explosão da Revolução Industrial. Por quê? Além dela ser uma ilha bem localizada, que são as condições naturais, a localização dela, norte da Europa continental. Além dessa ótima localização dela de comunicação, por ser uma ilha, ser de fácil acesso dos navios, favoreceu muito. Marinha mercante poderosa. Essa localização da ilha fazia com que a marinha chegasse mais fácil, fazia com que os portos recebessem mais navios. Então assim ela recebia mais matéria-prima, embora lá era a existência de ricas jazidas de ferro e de carvão no subsolo do país, que são as matérias-primas fundamentais para a industrialização. Jazidas de ferro e carvão. O carvão foi importante na Revolução Industrial e na Grã-Bretanha, lá na Inglaterra, tinha essa fonte. Foi mais um dos motivos que fez com que a Inglaterra fosse pioneira. A Revolução Industrial teve 3 fases. A primeira delas, a Revolução ficou centrada na Inglaterra. Então, a Inglaterra foi a pioneira, mas em um primeiro momento ela não conseguiu se expandir, ela ficou centrada lá. A indústria que mais se desenvolveu nesse período foi a de tecidos de algodão, e as outras máquinas que utilizavam carvão como fonte de energia foram aperfeiçoadas. Como lá na Inglaterra eles já estavam produzindo essas máquinas de tear, né, de trabalhar com algodão, fio de algodão, que foi a primeira desenvolvida lá, eles continuaram ainda mais aperfeiçoando elas, além das máquinas que utilizavam carvão como fonte de energia, continuaram se aperfeiçoando para aí sim ter o grande auge e conseguir se expandir por todo o mundo. Maquinário têxtil inglês, a automação crescente foi a marca da Revolução Industrial. Todo esse processo de máquinas têxtil foi o principal motivo para a Revolução, que veio realmente para mudar a vida de todo mundo, foi a invenção das máquinas. Máquina de fiar, que acelerou a fabricação de tecidos no início da Revolução Industrial.
Então foram essas máquinas que fizeram com que nessa primeira fase a Revolução Industrial ficasse mais centrada na Inglaterra. A segunda fase, várias inovações como aumento da utilização do aço em relação ao ferro, aproveitamento da energia elétrica e do petróleo, desenvolvimento dos transportes com a utilização do motor a explosão, da locomotiva, do barco a vapor, desenvolvimento de novos produtos químicos para fazer vidro e substâncias na confecção de sabão. Então, olha como essa segunda fase já teve muito mais inovações. Enquanto que na primeira, ainda tentando aqui focar, que os meus alunos foquem nessa primeira fase, que foi muito importante, nessa centralização das máquinas, foram primeiramente construídas na Inglaterra para aí sim elas poderem se expandir, precisava ser aperfeiçoada. Aqui na segunda fase já estavam muito mais aperfeiçoadas. Nessa fase aqui já veio o quê? Veio o barco a vapor, veio vários transportes, motor a explosão, além de várias substâncias que descobriram para fazer vidro e utilizar também na confecção de sabão. Um exemplo, a primeira locomotiva a vapor, construída em 1804, já no comecinho do século XIX, pelo engenheiro inglês Richard. Então, a primeira locomotiva a vapor. Isso aqui já faz parte da segunda fase. Segunda fase da Revolução, já estavam as locomotivas, já estavam os barcos, já estavam começando o uso da energia elétrica. A terceira fase, novas tecnologias como a informática, microeletrônica, robótica, engenharia, genética e etc. Então, essa terceira fase, muitos autores, eu hoje estou utilizando o livro de Gilberto Coutrinho Jaime Rodrigues, do 8º ano. Esse aqui não tem essa opinião, porém eu já tive contato com outros livros de diversos autores. Eles falam que essa terceira fase, ela se encontra até hoje, porque é robótica, é eletrônica, é informática, e até hoje nós podemos ver que tem muita atualização de tecnologia. Cada vez mais você vê como a tecnologia está presente na nossa vida. E essa terceira fase remete justamente isso, desse processo de tecnologia que vem se modificando e se aperfeiçoando cada vez mais. As transformações no mundo do trabalho. O que será que mudou com a Revolução Industrial nesse nosso mundo do trabalho? Porque antes as pessoas trabalhavam assim, de forma artesanal, trabalhavam nas manufaturas, já tinha uma certa exploração nas manufaturas. E agora, como que estava ocorrendo? Aqui a gente pode ver que o autor fala: tanto a invenção das máquinas como o seu uso resultaram na combinação entre a tecnologia e a implantação do método industrial. Isso foi o quê? Foram as novas máquinas que começaram a substituir as antigas ferramentas e eliminaram algumas funções que eram exercidas pelos trabalhadores. Aqui podemos ver que as máquinas foram tomando conta do trabalho que era feito manualmente. A mecanização modificou essa relação no trabalho. Nos lugares onde a industrialização se instalou, milhares de trabalhadores mudaram para as cidades em busca de serviço e tornaram-se operários industriais. Eles não eram os donos das máquinas, nem das matérias-primas e nem do dinheiro. Porém, eram eles que tinham a força de trabalho. Podemos ver que aonde a industrialização foi, principalmente para as cidades, os habitantes iam atrás em busca das melhores opções de trabalho, das melhores formas de trabalho, porque eles estavam vendo que com essa nova tecnologia, quem sabe poderia dar uma chance para eles e aí eles poderiam ganhar bem, ter uma melhor condição de vida. Para aumentar os lucros das indústrias, os empresários pagavam aos operários o menor salário possível e exploravam ao máximo a sua capacidade de trabalho. Os operários trabalhavam cerca de 15 horas por dia. Qual descanso essas pessoas tinham? Digamos que entravam 7 horas da manhã e saíam o quê? 7 horas da noite faz 12 horas. Saíam 10 horas da noite, de 7 da manhã a 10 da noite, aí só tinha um descanso e pronto, no outro dia novamente. E o menor salário possível que eles pudessem pagar, eles pagavam, não estavam nem aí. Eles queriam saber era do lucro, as indústrias estavam dando. Em geral, os trabalhadores ingleses recebiam pagamentos ou salários semanais. Eles eram tão reduzidos que mal permitiam alimentar uma única pessoa, obrigando toda a família do operário, incluindo as crianças, a trabalhar para sobreviver.
Olha como a exploração aqui está nítida. O salário era tão mal, que dava mal para uma pessoa se alimentar. Que dirá aquele pai de família que tinha uma esposa, que tinha 2, 3 filhos para alimentar. Assim, o dono da indústria, os grandes burgueses da época, conseguiam atrair as mulheres, as esposas, os filhos, crianças, eles colocavam para trabalhar. E todo mundo se sustentava somente para alimentar-se, porque o salário só dava para alimentar-se. Sobre a condição de vida nas empresas, a gente já viu aqui que o salário era mau. Então, como será a condição de vida nas indústrias? A má condição de vida nas cidades industriais prejudicava a saúde das pessoas. Apesar dos avanços na medicina, surgiram vários problemas de saúde em função dos ambientes precários das fábricas. As fábricas não tinham qualidade de trabalho, a que elas ficavam não era propício a uma boa saúde. A população crescia rapidamente, mas o serviço de água e esgoto não se expandia. Isso favoreceu o aumento de ratos e a ocorrência cada vez maior de epidemias como cólera, tifo e doenças respiratórias. As cidades não estavam conseguindo acompanhar o crescimento populacional. Não tinham uma boa qualidade de vida, não tinham boa qualidade, essa questão sanitária, não tinham os esgotos eram céu aberto, favorecia a proliferação de ratos e várias doenças, várias epidemias começaram a existir aqui por essa falta de as cidades se expandindo e as condições de vida não conseguiam melhorar. O trabalho feminino e infantil. A Revolução Industrial não inventou o trabalho feminino, não quer dizer que o trabalho feminino existiu com a Revolução Industrial. Não, já existia. Desde os tempos mais antigos encontramos mulheres e crianças trabalhando na agricultura, na criação de animais e no artesanato. Porém, a novidade é que a mão de obra feminina e infantil passou a ser utilizada em lugares cada vez mais distantes das suas casas, cumprindo uma disciplina severa, com horários controlados de forma rígida. Então, antigamente, as pessoas trabalhavam assim, as mulheres trabalhavam e as crianças também, na agricultura, criando animais, porém, era um serviço próximo de casa. Não era como nas indústrias, que tinham, nas fábricas, que tinha essa proliferação de animais que trazem doenças, né, como o rato, barata, por exemplo, não tinha higiene alguma. E eles trabalhando como era antigamente, não tem muito esses relatos de tanta doença assim como nas fábricas que foram encontradas. Os primeiros movimentos operários, como eles já estavam trabalhando, estavam reunidos, a questão e as más condições de trabalho causavam uma revolta nele, né? Então aqui começaram as primeiras revoltas, os primeiros movimentos operários. A exploração do trabalho gerou conflito entre os operários e empresários na Inglaterra e em várias outras regiões da Europa, não só lá. Principalmente onde o sistema fabril estava se desenvolvendo e os patrões não estavam pagando adequadamente, que foi sim, cerca de 99%, que dirá não foi 100%, né? Já no final do século XVIII, começaram a surgir na Inglaterra movimentos operários que lutavam por melhores condições de trabalho. Nos anos de 1811 e 1812, grupos de trabalhadores chamados ludistas invadiram fábricas e destruíram máquinas, considerando-se símbolo da desqualificação do seu trabalho. A maior parte dos operários se organizou de forma diferente. Eles não quiseram seguir esse exemplo lá no comecinho do século XIX. Eles entendiam que a sua luta não deveria ser dirigida contra as máquinas, pois as máquinas não tinham culpa, mas sim contra as injustiças nas fábricas. Para isso, no início do século XIX, criaram os primeiros sindicatos, ou seja, as primeiras associações cujo objetivo era a defesa dos trabalhadores. Então, diferentemente dos ludistas que quebraram as máquinas, sim, era uma forma de revolta, era uma forma de protesto contra as más condições de trabalho. Só que a maior parte dos operários resolveu se organizar de forma diferente. Eles não queriam quebrar as máquinas, eles queriam apenas melhores condições de trabalho. Aqui a gente pode ver como a Inglaterra ficou. A Inglaterra e a boa parte da Europa que possuíam as fábricas nas suas cidades. A industrialização do século XVIII modificou toda a paisagem da Inglaterra. Fumaças, enfim, tudo o que era propício à proliferação de animais. Com a chegada do trem também, né, que foi
das grandes invenções, vapor deles, com a utilização do carvão como principal fonte de energia, favorecia muito o mau ambiente, né? Com essa aula vocês têm entendido o conceito de revolução industrial, que foi, né, todo esse processo que mudou a forma como era antigamente, foi a substituição de máquinas, que antes eram trabalhadas de forma manualmente, agora veio a substituição com as máquinas, embora ainda assim, ainda hoje, existam pessoas que trabalham de forma artesanal. Na época eram mais, e com a invenção das máquinas, muita gente ganhou, muita gente perdeu, muita gente que quis se apossar disso e humilhar as outras pessoas, explorar, escravizar, podemos utilizar esses nomes, porque foi a forma que deu a entender. Então, o principal objetivo é que vocês entendam o conceito de revolução industrial, o quão importante foi para nós, o quão importante é para nós essa revolução industrial. Embora tenha acontecido tanta coisa ruim com tantas pessoas, tanta forma de sofrimento, mas foi muito importante para a gente, porque através dela a gente está aqui se comunicando distancialmente. Esse período que a gente está vivendo, que não está sendo fácil, é a forma que a gente pode se comunicar com as pessoas, poder estar transmitindo um conteúdo para vocês. Então é isso, eu agradeço e muito obrigada.